certeza que vai dar certo. A Miriam tem vários guardados lá no Quem Sabe um Dia, mas é isso mesmo, gente. Tá lá justamente pra gente não sofrer por ter que abandonar. Porque qual que é o problema? Você tem a vontade. Aí você pensa assim, não vou fazer isso agora. E por que você não vai fazer isso agora? Você não guarda, você não anota. Você não põe no seu sistema de produtividade. Porque a gente acha que o sistema de produtividade é o que eu tenho para fazer hoje. Não é. Abra a mente. E aí quando você tira da mente, dá um alívio. Você fala, eu tô dando a chance disso acontecer. Eu não tô nem guardando isso no meu coração e não tô abandonando. Eu tô dando a chance disso acontecer algum dia. Meu LinkedIn. A Miriam colocou aqui, né? Meu LinkedIn. Miriam, maravilhosa. E as palestras vão ficar todas no Git. Essas meninas são muito, muito organizadas. Vai estar tudo no GitHub da comunidade, gente, as palestras de hoje. Muito bom. O Wellington eu tentei chamá-lo aqui para ele fazer a pergunta ao vivo. Gente, eu vou dar um F5, eu vou sumir rapidinho, vocês ficam com a Val aí, só para ver se eu consigo trazer o Wellington para fazer a pergunta. Não. Produzir com gato é uma questão mesmo. Os meus fica um no teclado e um no mouse. E, pessoal, pode entrar em contato, viu? Meninas, se tiver alguma mulher aqui hoje assistindo a gente que não está no nosso Telegram, não conhece as nossas redes sociais, eu não coloquei tudo aqui, eu só coloquei o nosso Linktree aqui. Então, acesse esse Linktree do Girls Português Community, que lá vai direcionar para todas as outras. Quando você entrar lá no Telegram, aí a gente te dá o acesso ao Discord, onde muita coisa acontece. Então, não se esqueçam de entrar aí, de digitar e entrar lá no nosso Telegram. Tá sem som, Letícia? Eu tenho que falar em Libras. Tá sem som? Tchau, Letícia. Era o Wellington, né, que tá querendo fazer uma pergunta? Pessoal, tem mais gente querendo fazer pergunta? Pode ficar à vontade. E, gente, não se teve alguma hora que eu li um negócio muito engraçado. Eu tô me sentindo uma peneira de tanta pedrada que eu tô levando. Começa sobre o review, explicar o review da sexta-feira? Legal. Quando a gente chega na nossa sexta-feira, a gente já deu check em tudo que foi possível fazer. E sempre vai sobrar alguma coisa, tá, gente? É normal. É com isso que a gente vai aprendendo o esforço necessário. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente fez a coleta. Então, você tem várias caixas de entrada. Todo dia, o ideal é que todo dia de manhã, a sua caixa de entrada, você esvazie ela. O que isso significa? Vamos supor que eu tenho 3 caixas de entrada, você vai esvaziá-las todas e jogar na caixa de entrada do seu hub. Tá? Do seu hub, você precisa esclarecer essas tarefas. Porque não adianta você pegar uma foto e jogar dentro do seu projeto, que daqui a 2 semanas você não tem ideia do que você queria com aquela foto. Você vai olhar aquela foto e vai escrever fazer orçamento da cortina na loja tal e colocar o telefone. Você esclarece, apaga a sua foto, então você zera as suas caixas de entrada e agora está tudo na caixa de entrada do seu hub. Você esclareceu tudo, você vai jogar isso tudo para dentro das suas áreas de foco, ok? Cada área de foco vai ser como se fosse uma caixa de entrada daquela área de foco. O que você agora vai decidir se aquilo é um projeto, provavelmente vai ser um projeto, tá? E aí você vai transformar isso num projeto. E como vai depender da plataforma que você usa. Mas na internet isso vai ter, gente. Você digitar assim, GTD Trello, GTD Todoist, GTD, vai ter um monte de material, vai por mim, super, super popular. O livro do David, Então, feito isso, jogou nas suas áreas de foco. Aí agora você vai área de foco por área de foco. Abre só uma e observa os seus projetos ativos e as coisas que você acabou de coletar e as que estão arquivadas. E você pensa,
esse projeto, vale a pena eu continuar com ele agora? Se não vale a pena continuar, não continua só por continuar, gente. Pensa sobre o projeto. Porque às vezes vai ter um projeto que faz muito mais sentido. Porque lembra, você é uma pessoa só, você não consegue mover 75 projetos ao mesmo tempo, tá? Então vai com calma, analisa a tua energia, fala, olha, para essa semana, às vezes um projeto que você, que nem eu tive, tinha que resolver um problema no INSS, só que o INSS deu problema agora com a pandemia. Como um projeto ativo, até a hora que eu falei, eu não estou encarando esse projeto. Passou a semana inteira e eu não consegui priorizar aquilo, eu olhava para aquela tarefa e eu baixava ela e falava, amanhã eu faço, adia, até que eu falei, cara, não, meu coração não adianta, eu não vou priorizar isso agora, não estou conseguindo, e eu movi isso, arquivei, e aí eu, provavelmente, mais para frente, quando o INSS estiver com mais calma, mais bem resolvido, eu volto isso para o ativo. Então, aí você agora definir, você tem que colocar uma data, né? Você define a microtarefa daquele projeto, resolver o problema do INSS. Qual é a microtarefa? Ler as orientações do saque para aposentadoria, sei lá. Microtarefa definida. E uma data. E aí você vai escalonar isso ao longo da sua semana. Fez isso tudo sexta-feira de manhã, ótimo, você está livre para passar seu fim de semana sem ter que pensar em planejamento de tarefa. Letícia, conseguiu? Ouvem agora? Estão ouvindo. Aê! Gente, estava habilitado mesmo cargas d'água. Eu pensei da gente fazer uma brincadeirinha aqui. Galera, vocês fazem com a gente? Você faz assim com a mãozinha, ó, e a barrinha, para a gente ver quem já fez. Porque eu fui, durante a palestra da Val, eu fui pensando em várias coisas do tipo, já terminei porque tinha começado. Por que não larguei? Ah, não, mas eu comecei, eu vou terminar a série. Você estava assistindo uma coisa que não tá tão legal, quem já fez isso? Só para não ficar a série sem terminar. Mas curso todo mundo consegue abandonar, né? Curso todo Ai, mundo gente, consegue obrigada. fazer o primeiro vídeo e nunca mais fazer mais nada. Outra, salva os artigos, né? Salva ali no Facebook, vou ler, no LinkedIn, vou ler depois. Salva no Instagram o post, vou ler depois. Um dia eu vou voltar. A Miriam fez. É o RP junto com a Miriam. Muito bom. Eu sou a doida da anotação. Eu tô com muito hub, eu preciso fazer um hub. Eu tiro print screen. Quem tem grupo no WhatsApp só com você mesmo? Eu tenho grupo no WhatsApp comigo mesma, eu tenho Keep, eu tenho um Trello, gente, e a gente acha que está sendo produtivo, está sendo organizada, né? Preciso. Caixa de entrada, às vezes eu falo, não, essa newsletter é legal, tem esse artigo aqui, um dia eu vou lá e eu coloco ela no ler depois, aí chega o dia, ela fica de novo. Gente, preciso dar esse jeito aí. E às vezes eu uso como barra desculpa, porque eu sou de comunicação, então fica de bench, um dia eu posso voltar aqui, querer ver como que essa pessoa escreveu, que copy que ela usou. E tô lá, gente. Eu tenho 2 e-mails agora, né? Um para bagunça, que é me inscrevo para e-book, essas coisas, e um sério, porque não dá, né? Não sei se é uma boa metodologia ter 2 caixas ou se é pior ainda. O que você acha, Val? Perdão, eu estava lendo aqui o chat, qual foi a sua pergunta? De caixa de entrada? Que eu De e-mail? Eu fiz 2 caixas de e-mail, uma para baixa e-book, se cadastra em site, pega newsletter, e uma séria, limpa, para aquelas coisas do. Não, É o seguinte, gente, caixa de e-mail. Vamos falar sobre caixa de e-mail. O conceito de caixa de entrada que existe no e-mail, ele se chama caixa de entrada porque ele pressupõe saída. Caixa de entrada tem que estar limpa. Se você abrir sua caixa de e-mail agora, seu Gmail agora, ele vai estar zeradinho. E isso que é o ideal do e-mail. Porque o e-mail ele entra para você tomar alguma decisão sobre ele e você arquiva ou você deleta. Então, como é e-mail? Quanto menos caixa de entrada, melhor, tá? Quando entra aquela newsletter, você precisa tomar uma decisão do que você vai fazer com isso. Você não entra no e-mail para resolver necessariamente as coisas, tá? A primeira olhada que você dá no seu e-mail é triagem. O que é lixo? Se aquele newsletter que você deletou pela 5ª vez, gente, descadastra, sabe? Se você nunca nem abriu, tem alguma hora, assume que você não vai ler aquilo.
Ah, é propaganda, não sei o quê, não sei o quê. Se aquilo não está sendo útil para você, descadastra, tá? Chegou tudo nessa caixa de e-mail. Você olhou, isso aqui é uma promoção, uma que eu recebo muito é da Pet Love, porque volta e meia tem promoção de ração para os meus gatos, então eu deixo entrando. Aí eu leio o título, é de um produto que me interessa? Não é lixo. É de um produto que me interessa? Eu abro. Aí eu abro e eu vejo, é 20% de desconto na ração deles. Eu clico, pego o link, jogo no meu Todoist, comprar a ração dos gatos. Ou eu compro ali na hora. Se a ação vai durar menos de 2 minutos, se você guardar, você vai gastar vai ser pior. Resolve ali na hora. O GTD ele tem a regra dos 2 minutos. Bateu o olho, em 2 minutos você resolve, você executa. Você não arquiva, você não guarda no seu hub. Beleza, não, vai demorar mais do que isso? Coloquei isso lá no meu Todoist, deleto esse e-mail. Próximo. Ah, uma coisa importante. É uma coisa que requer leitura, e essa leitura é demorada. O Todoist, ele tem uma extensão para Gmail. Se você, o Todoist, cada projeto, a caixa de entrada, ela tem um endereço de e-mail. O que eu faço? Eu pego isso e direciono, encaminho para o meu Todoist. Com o título, vai ser o nome da tarefa, vai ser ler política de não sei o que lá da empresa. Isso vai virar uma tarefa que alguma hora eu vou fazer. Agora, não, é uma leitura rápida, leu ali na hora, consumiu, decide, vai arquivar ou vai deletar. Agora, não, é uma coisa que requer resposta, requer pesquisa, alguém me pediu alguma coisa, manda e-mail para o seu Todoist, coloca lá, cria uma ação, isso vai demorar? Isso vira uma ação, e deleta ou arquiva esse e-mail. Então, quando você bate o olho, você fez toda essa triagem, e vai sobrar o quê? Talvez algo que você queira ler ali na hora. Falando, depois que eu terminar de fazer essa triagem, eu vou ler os e-mails grandes. Deixa eles lá, um arquivo. Aí você fez essa triagem, vai sobrar 2 e-mails, que são coisas que você tem que ler. Leu o e-mail, decide, aquela informação preciso guardar? Não precisa guardar, deleta. Com isso, você termina ali, abriu o seu e-mail, você termina com a caixa totalmente vazia. Agora, se você tem 2 caixas, você vai ter que fazer isso 2 vezes. Gente. A Vitória falou, né, que ela tem muito e-mail com documento, nota, contrato e também físico, né? Ela nunca sabe o que fazer, então ela fala, poxa, eu acho que eu vou precisar desse documento, que eu preciso guardar, ter a mão. Documentos, tanto físico como digital, existem uns que a gente precisa guardar por questões legais. Por exemplo, olerite, documentos trabalhistas, você tem 5 anos para se você precisar questionar alguma coisa na justiça. Então, você tem que guardar isso por 5 anos, porque pode ser que você precise desse documento. Então, aquele arquivo chato de fazer, porque é obrigatório mesmo, né? Alguns contratos, que nem você falou, essas coisas elas têm que ser guardadas. Existem técnicas de organização de arquivo físico que você pode achar na internet, né? Quais são as melhores formas? Se você arquiva isso por ano, por mês, por natureza de documento, né? Qual é a forma de organizar? Você tem como achar isso na internet. Documento digital, eu guardo no meu Evernote. Eu pego, por exemplo, nota fiscal, que depois eu posso precisar para exercer uma garantia. Quando bate no meu e-mail, eu e-mail isso, encaminho isso para o meu Evernote. E aí eu tagueio para facilitar a descoberta dele depois e nunca mais olho para ele. Tá lá porque pode ser que precise, sabe? Porque é assim que a vida funciona, essas questões práticas. Mas é assim que eu lido com eles. Um lugar, não precisa ficar ali toda vez, né, no meio das coisas que eu estou decidindo. É uma coisa que um dia pode precisar, guarda. Exato. Eu tenho o meu Evernote, eu tenho 3 cadernos só. Eu tenho um caderno caixa de entrada, o caderno itens indexados e o arquivo morto. Aí isso tudo vai para arquivo morto. Coisa que eu nunca mais vou abrir na vida. Algum dia eu tenho que olhar para trás e apagar arquivos de 10 anos atrás, porque eu tenho Evernote tem muito tempo. Nos meus itens indexados, o que eu faço? Tudo que entra na caixa de entrada, eu vou taguear com pelo menos 2 etiquetas. Eu tenho uma família de etiquetas que é o quê e uma família de etiquetas que é sobre o quê. Então, por exemplo, eu fui professora de balé. Aí eu tinha muitos planos de aula. Aí eu tinha plano de aula sobre balé. Mas eu poderia ter, por exemplo, um plano de aula sobre produtividade. Mas eu também posso ter um link sobre produtividade. Então, uma vez que eu tagueei isso, eu movo da caixa de entrada para o caderno indexados e eu resgato isso por meio das etiquetas. Muito bom. Meninas, mais alguma pergunta? Rapazes? Temos 5 minutos aí antes da próxima palestra. Falaram de coisa física, tem muita informação também sobre GTD na agenda.
Quem gosta de coisa física, eu recomendo dar uma olhada também no Bullet Journal, tá? Eu gosto muito. Legal. Às vezes, quando você tá muito perdida, às vezes eu abro meu to-do e fico assim, nossa, eu tô perdida, é muita coisa. Eu pego o papelzinho mesmo e adoto a técnica, né, do bullet journal, vou, escrevo, porque aí minha cabeça fica focada só naquilo ali, aí eu vou riscando, dá muito prazer você fisicamente ir, riscar uma tarefa, então nada contra o papel ele é muito adequado para quando a sua energia está mais para um foco em uma coisa só. Eu já tive uma newsletter que... Boa. Eu gosto de levar caderninho para reunião. A Miriam falando aqui que tinha uma newsletter que acumulou 360 e-mails. Demorou 360 para ela perceber que ela não ia ler mais. Mas é isso, a gente vai pegando o negócio, né? Perdão, você estava falando, Letícia? Eu gosto de caderno, eu estava falando de... principalmente agora que a gente está online, né? Às vezes eu estar anotando alguma coisa, nossa, muito legal que a Val falou, parece que não estou prestando atenção, parece que eu estou, né, em outra atividade. Então, quando eu estou com a caneta, eu gosto disso, da pessoa saber que eu estou anotando uma coisa importante que ela falou. Vai de cada um. Eu gosto de, quando é para ir em reunião e anotar, eu vou com caderno para anotar atos, pontos importantes. Isso eu entendo. Mas às vezes tem um certo tabu, né, de você levar o computador para a reunião. Em alguns lugares isso realmente não é muito socialmente bem visto. E aí você anota tudo na agendinha. E o que você tem que fazer nessas horas é sentou na mesa. Sentou na mesa todos os itens e decisões. Você vai passar todos os seus itens de ação para o seu hub. Para você não ter que ficar voltando na sua boa. É na hora, saiu da reunião, passa os itens de ação para o seu to-doist. Perdão, estou falando de to-doist, para o seu hub. Eu preciso ser patrocinada. E as decisões da reunião, eu também recomendo que você coloque isso em um lugar onde você consiga consultar a agenda do projeto, tá? Eu uso o OneNote para isso. Porque o OneNote ele é legal porque ele tem cadernos, sessões e páginas. Aí eu tenho o caderno da Via Varejo, aí eu tenho várias sessões, aí eu tenho lá a página que é o diário daquele projeto, e eu vou mantendo o diário de todas as decisões que foram tomadas em reunião, para não ter que ficar voltando atrás, eu tenho tudo no hub. Uhum. Viu, Vitória, Miriam, galera, old school aí da agenda. A agenda super ajuda, mas depois a gente tem que organizar lá, senão vira mais uma caixinha de entrada para a gente administrar. Interessante. Vamos ver se o Wellington consegue. Wellington, será que você consegue? Ele queria reformular a pergunta dele. Enquanto ele tenta entrar aí, deixa eu falar aqui com o Pedro. Com relação a áreas de foco, quando a pessoa gosta de muita coisa e varia muito de objetivo, eu costumo repensar sobre certas escolhas e logo mudo de foco. Pedro, eu acho que você não está sozinho. Eu acho que 85% das pessoas nesta palestra, elas também são pessoas que se interessam por muita coisa, porque o mundo é muito interessante, sabe? E aí, você está naquele problema da pessoa que está reativa ao interesse do curto prazo. InfoSec é super legal, tipo assim, se eu perder o foco, né, de qual é o meu interesse de longo prazo, se deixar, eu vou passar o dia lendo sobre um monte de coisa e sobre nada. Minha irmã, ela fazia uma brincadeira, né, de pessoas que são faixa preta e ser faixa branca. E isso é um efeito que a gente precisa combater. Como? Com o passar do tempo, você vai descobrindo o que você quer se aprofundar mais. Por mais que a gente tenha muitos interesses, com o passar do tempo, começa a ficar um pouco mais claro que eu gosto mais de computação do que de direito. Em computação, eu acho lindo esse negócio de InfoSec, tudo mais, mas eu acho que eu gosto mais de machine learning. Então, se permita explorar sim, mas você tem que começar a desenvolver opinião a respeito do que você gosta mais e começar a materializar essas coisas nas suas metas. E você pode fazer um acordo consigo. Eu não fico mudando de foco mais do que uma vez por semana. Você vai ter a chance de revisitar suas decisões uma vez por semana e somente na sexta-feira de manhã. Faz esse pacto com você, experimenta passar pelo menos uma semana se dedicando profundamente a alguma coisa, e na medida que você for conseguindo, essa aqui eu já consigo não mudar de uma semana para outra. Porque a gente precisa conseguir chegar nesse ponto. No começo é um pouco forçado mesmo, tipo, eu queria ir para cá, eu queria ir para cá. No começo força um pouquinho você a ficar em uma coisa por mais tempo, e aí você vai começar a desenvolver essa opinião, e depois você materializa isso como uma meta para você.
E meta, gente, é aquela coisa que brilha o teu olho. Sabe aquela hora que você fala, cara, isso é legal, mas nossa, eu queria ser muito foda em pesquisa. Assim, meu sonho mesmo era ganhar R$ 25.000. Não, meu sonho mesmo, eu quero ser Scrum Master. É aquela coisa que mora no fundo do teu coração que você vai conseguindo formar esse brilho no olho, dentro, né? E é com ele que você tem que se comprometer. Porque aí você, olha, se você rodar seu GTD direitinho, toda semana você vai estar olhando para a sua meta. E aí você não vai querer parar para fazer uma coisa que não é da sua meta, porque você sabe que ao fazer aquilo, você está deixando de perseguir a tua meta, você está mais longe daquele brilho no coração. Então, quando você vai rodando isso com metas, vai ficando cada vez mais fácil. E foi isso que fez eu perceber que eu precisava mudar para a computação. E cada vez que eu parava, deixa eu estudar neurociência, deixa eu ver se eu quero fazer direito. E aí, na medida que isso foi ficando, a programação foi ficando. E aí, uma hora, eu engajei de vez, eu falei, ficou claro para mim, não é isso que eu quero fazer na minha vida. Legal, espero que ajude. Gente, que aula. Eu ia na biblioteca, na época de faculdade, ficava lendo de tudo. Né? É aquela coisa, né? O gosto pelo saber, e a gente acaba... Lógico, é muito bom você ter diversos conhecimentos, ajuda até, inclusive, na criatividade, mas a gente tem que escolher o que realmente vai trazer resultado para a gente, de acordo com o nosso momento de vida, o que a gente quer. Senão, tem um colega que uma vez conversou comigo há um tempo atrás, eu sinto que não concluo nada, e é isso, porque cada hora você está só... faz um pouquinho para. Você está reativo no curto prazo, né? Gente, deu muita vontade de lidar com outra coisa. Não fica nesse struggle, sabe? Essa luta consigo. Coleta. Não tem problema. Semana que vem você vai poder fazer aquilo. Coleta. Na sexta-feira de manhã, quando você estiver fora do calor do momento, talvez você olhe para aquilo e fale, nossa, que delírio. Vai jogar fora. Te garanto que isso vai acontecer. Na hora faz todo sentido do mundo. É isso que eu quero fazer da minha vida, o resto da vida. Aí chega sexta-feira de manhã e você fala, nossa, por que eu escrevi isso? E vai jogar fora. Mas não reage. Coleta. E decide no momento de frieza. É isso. Muito bom. Val, dá pano para manga, né, essa conversa. Pessoal, sigam, né, a Val no LinkedIn. Vão no GitHub das meninas da comunidade para pegar todos os conteúdos de hoje. Val, muito, muito obrigada. Nossa, porta aberta aí para você voltar e conversar com a gente, porque a gente amou você, viu? Eu amei estar aqui, pessoal. Foi uma delícia. Adoro falar sobre isso, acho que deu para perceber. Obrigada mesmo. E, pessoal, a gente vai seguir a nossa programação com a Lívia. Lívia já palestrou com a gente aqui na GSG também, na Maratona Código Aberto, que aconteceu lá na Local Web. Falou sobre Feature Flags, e agora ela vem com caches fantásticas e onde habitam. Eu acho, será que eu estou errada? Que ela é uma oportunidade para ter esse tipo na palestra. Sim, eu gosto muito. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Oi. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Boa. Famoso, vocês estão vendo a minha tela? Vocês me ouvem? Aê, apareceu, Lívia. Pessoal que está chegando, a gente está aqui com a comunidade GSG, Girl Support Girls. Elas estão com uma tarde de conteúdo com a gente. Essa agora é a palestra da Lívia, que é Caches Fantásticas de Onde Habitam. E depois, no finalzinho da palestra da Lívia, vai ter perguntas e respostas para vocês perguntarem tudo que vocês quiserem, que elas falaram que pode perguntar de tudo, carreira, negócio, namorado, tecnologia, tudo. Então, fica aberto aí, continua com a gente. Lívia, Obrigada. Obrigada, Letícia. Obrigada, Local Web, pelo espaço, né, para a comunidade. E, gente, estou muito feliz em estar palestrando aqui no TDC e estar compartilhando o tempo aqui com vocês. Bom, eu vou falar um pouquinho de cache, porque é uma das coisas que a gente pode utilizar para melhorar a performance e manter uma boa performance nas nossas aplicações, né? E como eu tive contato, assim, um pouco com isso mais no início desse ano, eu resolvi vir e trazer, compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi, né? Então, me apresentando, né? Meu nome é Lívia, eu graduei em Ciência da Computação na UFMG no final de 2018.
Desde setembro de 2018 eu estou trabalhando na Saraiva Educação e lá a gente, assim, tem diversos produtos e a maioria das aplicações, se eu não me engano, estão escritas em Ruby on Rails, Elixir e Phoenix e em React. Então, eu estou assim, sempre mexendo um pouquinho com coisas desse ecossistema aí, fazendo code review dessas 3 linguagens e frameworks. Então, são as coisas que eu mais conheço, assim. Mas eu também já fiz estágio antes disso com C#, iniciação científica também, mexendo com umas tecnologias web um pouco mais antigas. Então, assim, às vezes pode ser que eu lembre alguma coisinha. Se alguém tiver alguma dúvida e eu puder ajudar em alguma linguagem, aí pode chamar. Qualquer coisa a gente pesquisa e aprende junto. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é cache, quais são as técnicas que existem em Ruby on Rails e explicar o caso que aconteceu com a gente no início desse ano, né? Então, vamos lá. O que é cache? De onde que vem? Como é que vive? Do que se alimenta? Hoje, no TDC Recife. Mas antes de falar sobre o que é cache, eu queria dar um pouquinho de contexto, né? Para saber como que a gente usa isso. Então, assim, vocês já entraram em alguma página de alguma aplicação que demora um pouco para carregar? Ou então, vocês estão fazendo alguma aplicação que está carregar? Eu acho que, assim, a gente às vezes está lá no celular, né, usando 3G, 4G, e a cobertura não está muito boa. Provavelmente, vocês já tiveram essa experiência, né? Teve uma pesquisa do Think with Google que falava que o tempo médio de carregamento de uma página era de 22 segundos, uma landing page no dispositivo móvel. Mas que 53% dos usuários abandonavam um site se ele demorasse mais do que 3 segundos para carregar. Então, assim, a gente já começa a ver que esses números não batem. E aí, nessa mesma pesquisa, tinha mais esse dado lá falando que se a página demorasse de 1 a 3 segundos para carregar, a probabilidade de ter bounce, que é tipo de usuário sair do seu site, aumentava em 32%. Se fosse de 1 a 5 segundos, aumentava para 90%. De 1 a 6, 106%. E de 1 a 10 segundos, aumentava para 123%. Então, assim, a gente sabe que a gente não pode se dar ao luxo de construir páginas e aplicações que vão demorar para dar uma resposta para a pessoa que está usando a nossa aplicação, porque senão a pessoa vai desistir. E aí a nossa aplicação não vai ser utilizável, né? Então, como é que a gente pode contornar esse tipo de problema? Bom, existe uma ferramenta que chama Lighthouse, do Google, se não me engano, e a gente consegue utilizar ela no próprio Chrome. Então, se você abrir a aba lá de inspecionar, uma das últimas abinhas dela vai ser o Lighthouse. E ele é uma ferramenta que ele fornece algumas métricas para a gente. Então, ele analisa performance, boas práticas, avalia se a sua aplicação pode ser um PWA e muitas outras coisas. E uma das coisas que ele avalia é a performance, como eu falei, e ele também dá umas dicas do que a gente pode melhorar, né? Tipo assim, para a nossa performance. E aí, uma das sugestões que tem lá é eliminar recursos que bloqueiam a renderização. Então, se sua página está assim, tá carregando, está renderizando conteúdo, e aí você vai buscar informação numa API externa, ou então no seu servidor, que vai demorar muito para ser retornada, às vezes você pode mudar um pouco esse fluxo para mostrar essa informação depois e não ter que ficar esperando esse tempo todo para poder terminar de renderizar a sua página. Outra coisa que a gente pode utilizar são services workers. Eles são scripts JavaScript que a gente pode colocar na nossa aplicação e a gente faz algumas configurações nele. Então, assim, nele dá para a gente configurar, por exemplo, se a gente for fazer uma requisição, a gente pode armazenar o resultado dessa requisição para usar depois. Dá para configurar para fazer prefetching. Então, assim, quando acontecer alguma coisa, eu posso silenciosamente ir buscar uma página no servidor. A gente também consegue montar um comportamento offline, assim, para a nossa aplicação. Então, mesmo se não tiver internet, você pode mostrar uma telinha amigável para a pessoa que está utilizando, né?
Outra coisa que a gente pode fazer é reduzir o tempo de resposta do servidor, né? Que conversa muito também com as outras duas. E aí, eu estava estudando e achei essa métrica do TTFB, que significa Time to First Byte, que é quanto tempo o navegador demora para receber o primeiro byte do servidor. Então, a gente pode utilizar algumas técnicas para fazer esse tempo diminuir, né? E aí, se a gente for olhar um pouco mais para esse tópico, o que a gente pode fazer do lado do servidor para ajudar, né, nessa questão? A gente pode otimizar alguns algoritmos que estão no nosso back-end. Então, sei lá, se você tem um algoritmo de ordenação que ele está demorando muito para um tipo de entrada, para o tipo de entrada dessa aplicação, talvez seja interessante usar algum outro algoritmo que seja mais performático. Não sei. A gente pode otimizar também as nossas consultas de acesso ao banco de dados. Então, às vezes, em diferentes momentos da sua aplicação, você está indo no banco de dados para pegar a mesma coisa. Talvez você possa modificar o fluxo ali para você ir só uma vez e pegar aquele dado e reutilizar em outros lugares. Outra coisa que a gente pode fazer é paralelizar os fluxos. Então, ao invés da gente parar lá o usuário e mandar ele, assim, esperar por um tempo considerável para uma computação ser realizada, a gente pode, assim, simplesmente virar para ele ou ela e falar assim, espera aí só um pouquinho, e daqui a pouco você volta ou atualiza a página, que esse dado vai ser calculado. E aí a gente separa, assim, né, em batches e faz as nossas computações e tenta fazer isso, né, diminuir a quantidade de dado que a gente tem que processar para fazer de um jeito mais rápido. E a outra opção, finalmente, é cachear informações. Mas o que é cachear informação? Cache é um tipo de memória de acesso rápido. A primeira vez acho que uma das primeiras vezes, né, que eu ouvi essa palavra foi na graduação, quando a gente estava estudando arquitetura de memória. Então, a gente tem lá as memórias que são das mais rápidas para as mais lentas, que é tipo registrador, memória cache, memória principal, que é RAM, e as secundárias, que é tipo HD, disco. Aí eu falei assim, legal, beleza, muito bacana. E aí, assim, não sabia quando é que eu ia usar isso de novo, né? Demorou alguns anos, mas finalmente vimos alguma aplicação disso. Então, é isso. Elas são um tipo de memória que tem um acesso muito mais rápido. Por outro lado, elas são bem mais caras do que as outras e também tem um espaço de armazenamento mais limitado. Então, assim, não se pode ter tudo da vida. E o que é cacheamento? Eu achei essa definição no site do One Bit Code que eu achei, assim, não técnica o suficiente para poder explicar. É uma técnica para salvar temporariamente conteúdos que foram solicitados para reutilizá-los quando eles forem novamente necessários. Então, assim, se a gente for pensar, dá para aplicar isso também em outras esferas, assim, da nossa vida. Então, se a gente quisesse trazer essa definição para o nosso dia a dia, como é que a gente poderia pensar nisso? Bom, imaginando uma situação, por exemplo, de que a gente acabou de mudar de casa, assim, sei lá, você foi para uma casa, um apartamento novo, só que não tem nada. Não tem geladeira, não tem armário, etc. E aí, todo dia, então, você vai ter que ir no supermercado para pegar um pouquinho de carne e um suquinho gelado. Aí você vai ter que ir de manhã para pegar para o almoço e depois à tarde, à noite, para poder pegar na janta. E aí, no dia seguinte, é a mesma coisa. E aí, nos dias seguintes, também é a mesma coisa. Enquanto você não tiver um lugar para colocar isso. Só que ficar indo no supermercado 2 vezes por dia, assim, né, pode ser cansativo, né? E imagina se tiver com um sol quente, com uma chuva, assim, caindo no mundo, às vezes não vai dar nem para sair de casa. Então, o que a gente faz? Assim, quando a gente consegue, a gente arranja, então, uma geladeira e um armário para colocar as coisas. E aí a gente só tem que ir no mercado uma vez. E aí a gente já compra uma quantidade razoável de alimentos e coloca nas nossas despensas de casa, né? E aí a gente não tem mais o custo alto, assim, de esforço e energia de ir no mercado para buscar a nossa comida, porque ele já vai estar ali do nosso lado, na geladeira, no armário, etc. Então,
assim, trazendo para o mundo da computação de novo, cachear dado é exatamente a mesma coisa. Então, a gente vai tirar os dados das memórias que têm um acesso mais lento e tal, e a gente vai trazer elas para uma memória de acesso mais rápido, que está mais perto de onde o processamento está sendo feito, para ela ser acessada de uma maneira muito mais rápida. E esses são alguns serviços que eu acredito, né, que são mais utilizados com a aplicação Rails, mas eles não são feitos só para aplicações Rails. Então, assim, a gente pode utilizar essas soluções com aplicações de outras linguagens. É só ter um adaptador ali de uma linguagem para essa solução que dá para usar de boas. Então, a gente tem o Redis, ou Redis, e o Memcached, e eles são, assim, digamos que um banco de dados de chave e valor, onde a gente pode colocar as nossas informações que a gente quer cachear lá. Essas soluções, tipo assim, elas podem ser utilizadas, inclusive, em conjunto. Eu mesmo trabalhei em uma aplicação que usava o Redis para gerenciar uma fila de trabalhos que seriam executados em segundo plano, e o Memcached era utilizado para guardar os dados da aplicação que iam ficar cacheados. Então, acho bem bacana, assim, acho que são essas duas principais, pelo menos são as que eu mais ouço a galera assim, da comunidade sugerindo, né? E aí, agora, queria falar um pouco dos tipos e das técnicas que existem em Ruby on Rails. Uma aplicação Ruby on Rails, ela geralmente tem uma arquitetura MVC. Então, MVC significa Model View Controller. Então, a gente tem lá os nossos arquivos que são os modelos ou que representam as nossas entidades e que fazem, tipo assim, que são uma abstração do nosso banco de dados, digamos assim. Então, eles representam mais ou menos as entidades que estão lá nos nossos bancos de dados. Mas, assim, não é uma representação direta. Então, não necessariamente você tem que ter todas as tabelas do banco nos seus modelos. Você pode ter mais modelos do que tabelas no banco de dados, por exemplo, se fizer sentido para a modelagem da sua aplicação. A gente tem as views, que são realmente, tipo assim, de como as nossas páginas vão estar sendo apresentadas, que com as quais as pessoas usuárias vão interagir. Então, as views são meio que uma mistura ali de HTML com um pouquinho de código Ruby, que aí o servidor dá um jeito de interpretar aquilo e cospe um HTML lá todo bonitinho para ser exibido para a pessoa. E assim, dá certo. É muito legal. E a gente tem os controllers. Então, quando uma pessoa usuária vai lá na view e clica num botão ou, sei lá, roda uma página, acontece uma ação. E aí, essa ação é interpretada pelo controller. E o controller, ele faz ele executa algumas funções, regras de negócio, se precisar, ele vai interagir ali com o model para poder, sei lá, atualizar algum dado, modificar, recuperar alguma lista de registros e atualizar, viu, para mostrar aquilo que foi pedido, né? Então, voltando para o cacheamento, né? Quando a gente está falando, por exemplo, das views, a gente pode falar de cacheamento de fragmento. Então, quando existem diferentes características de cacheamento para cada parte da página. Então, vamos supor, sei lá, que o Twitter é uma aplicação Ruby on Rails e aí a página principal dele lá é uma view. A gente tem a partezinha do menu, que é lá na parte lateral da esquerda, e o resto lá dos posts que vão aparecendo para a gente, né? Talvez não faça sentido a gente cachear os posts, porque são informações que estão mudando ali a todo momento e toda hora você quer ver o que tem de novo, né? Mas talvez faça sentido você cachear o fragmento lá, aquela seçãozinha do menu, porque o menu não muda tanto. E aí, quando você recuperar aquelas informações do servidor, você pode recuperar a informação daquela seção ali do menu a partir do cache, e não ter que pegar tudo do servidor.
que mais? A gente tem um cacheamento de boneca russa, que é quando a gente quer aninhar fragmentos cacheados. A boneca russa, não sei se todo mundo conhece, mas é aquela que tem são várias bonecas de tamanhos diferentes, cada uma menor que a outra, e a gente pode ir colocando uma dentro da outra até todo mundo ficar dentro de uma grandona. E aí, para esse tipo de cacheamento, funciona mais ou menos desse jeito, né? Então, a gente quer um pedaço menor ele da página com com uma característica de cacheamento e outro pedaço maior que envolve aquilo com outra característica de cacheamento. Assim. Às vezes faz sentido. Então, sei lá, se a gente for pensar num exemplo, assim, bem abstrato, né? Você tem uma tabela dentro de uma tabela. Aí, às vezes, você quer que a sua tabela interna não expire, você quer cachear ela durante, sei lá, 12 horas, e a tabela mais externa durante 5 horas. Então, quando acabar aquele tempo, né, quando expirar esse tempo, você vai atualizar a sua tabela mais externa, mas não necessariamente você vai atualizar a sua interna. Então, tem esse tipo também de cacheamento que a gente pode fazer. A gente pode cachear resultados de SQL. Então, quando uma pessoa está lá interagindo com a nossa view, ela vai e aperta no botão de, sei lá, atualizar produto, atualizar o preço de um produto. Então, ela dispara uma ação, o nosso controller vai interpretar aquilo, vai fazer uma consulta no banco de dados, e aí o resultado dessa consulta, quando ela voltar para a nossa aplicação, ele pode ser cacheado durante aquela ação. Então, se tiver alguma outra regra de negócio que vai fazer a mesma consulta e que vai usar aquele mesmo resultado, ele não precisa ir de novo no banco para pegar aquele mesmo resultado, porque ele pode pegar o que já está na memória e continuar fazendo as computações. E aqui é importante ressaltar que esse cacheamento é só durante aquela ação. A gente também tem o cacheamento de baixo nível, que é usado para cachear qualquer tipo de coisa. Por exemplo, cachear o resultado do SQL por mais tempo, além de uma ação, que nem eu estava falando, cachear o resultado de uma API externa, de um valor que não varia muito, cachear algum objeto. Então, assim, qualquer tipo de informação que a gente quiser cachear, a gente consegue também. A gente tem os métodos, né, de read e write. Então, quando a gente quer escrever alguma coisa no cache, a gente passa o nome da chave, passa o valor. Quando a gente quiser ler alguma coisa, é só passar o nome da chave que a gente lê, que se ele tiver, ele vai retornar, e se não tiver, retorna nulo. Aí, em Rails também, a gente tem esse método de fetch, que está aqui. Então, e ele funciona como se fosse uma junção daquele outros dois. A gente, se na cache tiver o valor associado à chave que o fetch está recebendo, ele vai retornar o valor daquela chave que está no cache, mas se não tiver, ele vai executar esse bloco mais interno de do-end que está aí, vai armazenar o resultado desse bloco, né, que é o que está na última linha, e aí, da próxima vez que ele for executado, que essa função, que essa chave for, que a gente for conferir alguma coisa nessa chave, ele não vai executar esse bloco de novo, né? Então, que nem está aí no exemplo. Quando chamou a função pela primeira vez, ele executou, né? Porque tem o print aí do crunching the numbers, e armazenou o número que estava no final do bloco. E quando a gente chamou a função da segunda vez, ela não executou, ela só olhou o resultado que estava lá no cache. Função, assim, muito louca, muito massa. E aí, por que eu falei essas coisas todas, né? No Rails, eu acho que tem outros tipos de cacheamento também. A gente pode cachear as coisas só com low-level caching, mas eu achei legal falar, porque quando eu fui, aconteceu o problema e a gente teve que resolver, eu tava achando que, assim, só existia esse tipo de cacheamento de baixo nível, sabe? Eu não fazia nem ideia que tinha aquele cacheamento de fragmento e etc. E eu achei, assim, muito legal. E aí, eu achei que valia a pena trazer para vocês, porque se vocês tiverem algum problema parecido e tal, é interessante a gente estudar o framework
o que o framework dá pra gente, né? Então, às vezes, você já tá lá com um problema que o framework já tem uma solução mais específica, e aí você não precisa reinventar toda a roda para poder usar aquilo do jeito que você quer, né? Então, eu acho que é bom a gente dar uma olhada no framework e sabendo o que existem em outros frameworks pode ajudar, tipo, direcionar os nossos estudos no framework do, sei lá, do nosso caso também, né? Em casos diferentes, no caso. E aí, agora finalmente, né, contar um pouquinho do caso que aconteceu lá em maio, eu acho, na Saraiva Educação, maio ou abril, se eu não me engano. Foi logo, assim, um pouco depois que estourou a pandemia, né? A gente passou a ter muito, assim, um uso muito maior das nossas plataformas, né? Porque tudo começou a ser digital, né? Inclusive, assim, todo mundo que estava estudando alguma coisa que antes era presencial teve que ser online, porque não tinha como. E aí, a galera também passou a usar um pouco mais a nossa plataforma. E aí a gente tem uma das nossas plataformas, né? Ela tem uma página que exibe uns dados de relatório para os clientes. Então, a gente tem esse modelo de que as nossas plataformas têm clientes e cada cliente tem muitos usuários. E aí, os usuários de um certo cliente, assim, antes a gente exibia essa página de relatório demorava um pouco, mas ela carregava e aí a gente exibia todos os dados, estatísticas que os usuários queriam ver lá na hora, né? Só que aconteceu que um dia um cliente começou a reclamar que os dados não estavam aparecendo, que estava ficando carregando para sempre e que não aparecia nada para eles. Então, assim, o problema chegou lá provavelmente para o time de CS e tal, e suporte, a galera passou para o time de produto, a gente olhou, fez a verificação que a gente geralmente faz, assim, quando acontece algum problema, e não conseguimos achar o que estava acontecendo, e chegou para o time de tecnologia. E aí, claro, né, que era uma sexta-feira, que esses tipos de problemas só acontecem na sexta-feira. E aí, eu comecei a ajudar, né, a procurar o que estava acontecendo de errado. Então, a gente foi olhar logs das aplicações e não aparecia nada, não tinha nada, assim, de estranho. A gente foi olhar se os dados dos relatórios estavam no formato que a gente esperava que eles estivessem. E, assim, parecia que estava tudo certinho. Fui tentar debugar, assim, por cima da aplicação, também não parecia que estava nada de errado. Eu fiquei assim, uai, gente, esquisito esse negócio. E aí passou sexta, passou a segunda seguinte, aí na terça, nossa EPM já chegou assim, gente, a gente precisa dar uma posição para o nosso cliente. O que vocês têm para falar? Aí, falei assim, gente, já olhei um monte de coisa aqui, já fui verificar o formato de dados de tudo quanto é jeito e parece que tá tudo ok. E acho que eu preciso de ajuda porque, assim, não vou conseguir resolver isso sozinha. Então, eu chamei alguns companheiros de jornada para me ajudar a resolver esse problema. Primeira pessoa, assim, que veio na minha mente foi o Milk e o Hudson. O Milk, ou o Thiago Leite, é o nosso head de tecnologia lá na Saraiva Educação atualmente. Mas, mais importante nesse momento, ele foi a pessoa que participou da construção dessa plataforma lá no começo. Então, sabe aqueles códigos que as pessoas olham assim e falam, meu Deus, não vou mexer nisso aí não, nem encosta, nem olha. Ele era a das pessoas que, assim, que a gente tem a confiança de virar e falar assim, então é isso aqui que está acontecendo, pode mudar? Bora, essa aqui que é a regra de negócio? Tá. A segunda pessoa é o Woody. O Woody entrou quase que junto comigo lá na empresa. A gente trabalhou nesse projeto de uma boa parte de 2018 e 2019 também, se não me engano. E ele manja muito de Rails, inclusive. Oi, Woody, se você estiver por aí. E aí, assim, cara, duas pessoas que manjam muito de Ruby aqui, então vamos embora, né? Vamos debugar esse negócio aqui. E também chamamos o Márcio, porque o Márcio é a nossa entidade SRE lá,
é o cara que manja das infraestruturas. Então, assim, sempre que uma aplicação cai, ou então sempre que a gente faz alguma coisa não muito certa e precisa de um backup do banco de dados, a gente corre para o Márcio. Aí ele ajuda sempre a resolver os nossos problemas. Então, fomos, assim, nós quatro, no final da terça ou da quarta à noite, não sei, e a gente, assim, abriu uma chamada e fomos debugar o negócio. E aí, gente, foi aí que eu me senti, assim, no filme. Foi a saga para mim, porque, assim, que nem no filme, as pessoas vão atrás dos animais, né, para pegar eles e colocar dentro da mala para ficar tudo bem depois. Eu me senti assim, caçando os problemas mais cabulosos também para deixar tudo tudo de boas no final. E aí fomos nós quatro, né, debugando lá a aplicação. Então, assim, a primeira tentativa que a gente pensou foi aumentar o timeout da requisição. Então, a nossa aplicação tinha lá um timeout setado para 30 segundos, não sei, e a gente falou assim, vamos aumentar um pouco, né? Aí o Márcio virou e falou assim, vamos aumentar aqui para 90, para ver o que é que acontece. Aí ele fez as mágicas lá de mudar na infraestrutura e etc, aumentou para 90. A gente esperou um pouquinho, nada aconteceu. Aí ele falou, vou aumentar mais um pouco. Aí ele aumentou, sei lá, para 270 segundos. Aí a gente esperou, nada aconteceu. A página continuava carregando lá e nada aparecia. Aí a gente falou assim, não é isso então. Vamos ter que debugar a aplicação. Então a gente abriu lá o console, logamos na máquina e fomos executando as funções passo a passo para ver o que estava acontecendo. E aí, essa parte foi assim, a gente teve que ter muita paciência, porque é um fluxo que tinha muitos trabalhos que são executados em segundo plano, então a gente estava começando a executar esses trabalhos de forma síncrona, para ver se eles estavam retornando o cálculo certo, né, para ver se eles estavam armazenando as coisas direito, do jeito que eles deviam armazenar. E aí, chegou o momento que a gente rodou um desses trabalhos de forma síncrona, e aí o resultado dele a gente tentou armazenar no cache com o comando que estava lá, e aí apareceu essa mensagem. O valor é muito grande para ser armazenado. Aí a gente ficou assim, muito bom, que bom que esse tipo de coisa não estava aparecendo no log. Bom saber. E então a gente falou assim, então beleza, é só aumentar o tamanho. Aí foi o de Márcio lá procurar o comando para poder aumentar o espaço, o armazenamento de um registro do cache, né? Então, ao invés, por exemplo, de um registro ter o valor máximo de 4 KB, a gente passou, sei lá, não sei se foi para 16 ou se foi para 32, assim, foi um negócio muito grande mesmo. Então, a gente aumentou o tamanho do registro da cache, e aí a gente reiniciou o serviço de cache, né, que era o Memcached, e aí a gente refez todos os fluxos novamente. E aí, depois que a gente refez tudo, deu certo. Beleza, essa mensagem não apareceu mais. E aí, quando a gente foi tentar ver lá na aplicação, os dados estavam aparecendo pra gente. E aí a gente ficou tipo, yes, finalmente, acabou, né? Não acabou. Porque a gente conseguiu fazer aquilo, a gente fez dar certo para aquela quantidade de dados que estavam chegando lá, que existiam naquele momento. Só que novos dados iam chegar e a gente tinha que calcular tudo de novo. E para recalcular essas coisas estava demorando muito tempo mesmo. Aí a nossa PM chegou assim, gente, né, não dá para a pessoa que está utilizando a plataforma esperar tanto tempo assim para ver os resultados. A gente tem que fazer alguma coisa para melhorar isso aí. E aí fomos lá de novo, dessa vez foi mais eu e o Udi, a gente foi lá procurar o que mais que a gente tinha que mexer, né? Então a gente foi debugando código,
E aí, sem só um exemplo, né? A gente tinha, tipo, várias funções que eram feitas em segundo plano e algumas outras que eram feitas de forma síncrona. E aí a gente foi ver o que estava dando gargalo lá pra gente, né? Qual que era a função que estava demorando muito para ser executada. E aí a gente achou uma das funções. A gente falou assim, esse carinha aqui, ó, essa coisa aqui está demorando muito tempo e tá agarrando a galera e tá fazendo dar timeout, e assim, é a fonte do problema. Beleza, então o que a gente pode fazer? Aí sentamos o dia, conversamos, e a gente pensou, acho que dá para fazer que nem as outras funções estão sendo feitas, né? Então a gente coloca ela também para ser executada em segundo plano, e aí o resultado dela a gente joga na cache e a gente lê de lá depois para mostrar para o usuário. E aí foi isso mesmo que a gente fez. Só que só isso mesmo demorou 2 meses. E aí, galera, quando eu conto essa história é um pouco de desabafo para mim também, sabe? Porque, cara, foi muito tempo, e aí foi uma montanha russa de emoções, assim, eu achei que não ia dar certo, eu achei que eu não sabia os trem direitos para poder resolver, achei que, nossa, assim, se fosse outra pessoa, ia resolver muito mais rápido do que eu, e não sei o quê, e, assim, chorei em posição fetal, quando as coisas pareciam que estavam dando certo, eu ficava feliz pra caramba também, porque, assim, nunca tinha dado um problema tão cabuloso, assim, que nem esse que tinha dado pra gente resolver. E aí, assim, eu acho que uma das coisas que eu tô pensando bastante ultimamente é aprender com os erros dos outros. E aí eu queria deixar, assim, essas lições que eu aprendi para vocês, porque para vocês não terem que passar por tudo que passei e, sei lá, talvez não ter tanta montanha russa de emoções que nem eu tive, porque, assim, gente, pode ser que realmente o problema seja intrinsecamente mais difícil que outras coisas, pode ser que realmente você não tenha tanto domínio, mas você vai aprender como resolver aquilo, as pessoas vão te ajudar e no final vai dar tudo certo. Assim, pode demorar um pouco, mas vai dar tudo certo. Então, eu espero que, tipo assim, depois de ter compartilhado, assim, as nossas perguntas e tentativas de solução de problema, seja também tenha mostrado para vocês, sei lá, se vocês estiverem passando por problemas parecidos ou quando forem passar por problemas parecidos, também quais caminhos vocês podem tentar seguir para poder resolver aquilo. Então é isso, galera. É bem desabafo também nessa parte. Então, só relembrando um pouquinho, né, do que a gente falou, o que a gente pode fazer nessas situações, né? A gente, primeira coisa, pede ajuda. Se você não souber do que se trata, se você precisar de uma luz, se precisar, sei lá, de conversar com alguém para ver se a sua ideia tá indo no caminho certo, para ver se tem alguma ideia melhor, é sempre bom, assim, conversar com as pessoas. E lá no nosso caso, tipo, a gente tinha conversado, inclusive, sobre outras soluções que poderiam ser até mais performáticas para a gente. O nosso time de dados chegou com uma ideia, né, de usar umas ferramentas que eles utilizam para poder gerar os relatórios e pegar esses dados depois e exibir na página da aplicação depois. E aí, assim, realmente, eu acho que ia ser muito mais rápido. Mas, dado o nosso contexto lá naquele momento, a gente achou que seria muito mais trabalhoso, que a gente ia ter que refatorar mais, que a gente ia ter que gastar mais horas de pessoas do time de tecnologia para investir na solução desse problema. E como o produto naquele momento estava despriorizado, isso não fazia tanto sentido para a gente. Então a gente foi por um caminho onde não ia ter que empregar tanto esforço assim e que, assim, talvez o resultado não fosse o melhor, mas era um resultado que ia melhorar e atender melhor o cliente. A segunda dica, tenha paciência para debugar. Então, principalmente nesses casos que, assim, a gente vai ter uma quantidade muito grande de dados, então, sei lá, a gente demorava bastante também para gerar a massa de dados
para poder fazer o teste, e aí depois os cálculos demoravam um pouco também, porque era muita coisa para calcular. E aí acabava que, assim, demorava, né? Porque é bastante coisa. Então, paciência. Aí, indo para um lado mais técnico, é legal quando a gente está mexendo com o cache, a gente decidir o que a gente vai usar como chave. Em alguns casos, tipo, no SQL Caching, no cacheamento de fragmento, que nem eu falei um pouquinho antes, lá do próprio Rails, a gente não tem que preocupar tanto com isso, mas quando a gente está fazendo cacheamento de baixo nível, essas coisas caem para a gente, né, para as pessoas desenvolvedoras. Então, a gente tem que saber se, por exemplo, só o identificador daquele objeto vai ser o suficiente como chave do cache. Se for um agrupamento de objetos, o que você vai utilizar para identificar quais objetos estão ali? Só a quantidade vai ser necessária ou você tem que identificar unicamente quais objetos que estão ali? Então, depende bastante do seu contexto, né? Isso aí não é uma pergunta que tem a resposta certa, porque, para mim, a resposta certa de todas as perguntas da computação, na maioria das vezes, depende. Outra coisa é decidir como e quando um registro vai ser invalidado. Então, geralmente, a gente seta um tempo de quando aquele registro no cache vai expirar, né? Mas, às vezes, você quer que ele seja invalidado ou seja substituído ou que ele deixe de existir antes disso, né? E aí, quando que isso vai acontecer? Isso aí também é a cargo da característica do seu problema, do seu contexto. Modularizar o código que faz interface com a cache, então, com a cache. Então, tipo, se você tiver vários fluxos que vão fazer, que vão interagir com a memória cache em lugares diferentes do seu código, talvez seja interessante você fazer um módulo que centralize isso tudo. E isso facilita, inclusive, na hora dos testes. Então, é bom se a gente conseguir testar muito. Vai ser bem bacana se você conseguir escrever teste unitário, teste de integração, para saber se o que você fez está funcionando do jeitinho que você pensou. Mas se o seu time não tiver o costume de escrever teste, ou se for, sei lá, às vezes não dá para a gente escrever teste para um tipo de coisa, de situação. Não sei, às vezes não dá mesmo. Então, mesmo se não der para você escrever teste, faça testes manuais, faça teste bastante mesmo, porque principalmente esses fluxos de quando você quer que o registro seja substituído ou invalidado, para saber, assim, se está tudo nos trinks. E o que não fazer, né? Basicamente, não usa cache se ela não encaixar no seu problema. Então, entenda bastante o seu problema para saber se realmente utilizando cache ela vai ajudar a resolver, porque pode ser que ela não ajude. Então, às vezes as pessoas, sei lá, quando a gente está começando a estudar, pensa assim, então eu vou guardar todas as minhas informações no cache, porque já que é uma memória mais rápida, né? Então vou guardar tudo lá. Mas não é bem assim que funciona. Porque na memória cache pode não ter a persistência que a gente precisa ter, ela pode não ter a melhor estrutura para guardar os nossos dados, às vezes você precisa tipo, de relacionamentos entre eles, e assim, não dá para a gente colocar isso direito numa memória cache. Se a gente for colocando também muitos registros dentro da memória, acaba que aumenta um pouco também o tempo de acesso. Então, a gente vai ter um aumento do tempo de acesso ao cache, ela pode não ser tão mais rápida assim. A gente também tem a questão do espaço, né? Então, ela é uma memória bem mais limitada. Então, assim, às vezes não vai dar para você colocar tudo lá. Porque, sei lá, se for muito dado que você tem que coletar dos usuários, não vai ter onde colocar. Ela é uma memória de armazenamento temporário, né, de característica temporária, e tem um custo mais alto também. Então,
às vezes a gente tem que pensar nessa questão do custo também. E a gente tem que pensar bem também em como vai ser o fluxo de como a gente vai acessar ela. Então, por exemplo, se você está fazendo, sei lá, sempre uma consulta ao cache, e aí aquele registro, sei lá, ou nunca vai estar lá, ou sempre vai estar muito velho, digamos assim, e aí você sempre vai ter que pegar um registro novo do banco de dados. Se você sempre tiver que bater no cache antes de bater no banco, aquilo vai acabar degradando a sua performance, ao invés de ajudar a melhorar. Então, a gente também tem que prestar muita atenção na hora que a gente estiver construindo os nossos fluxos para resolver o nosso problema. Então, galera, essa era a história que eu queria compartilhar com vocês, né? Foi um pouco de desabafo também, mas sempre foquem no aprendizado aí, né? A gente tem muita coisa, assim, toda a situação da vida que a gente passa, eu acho que pelo menos o lado do aprendizado dá pra gente extrair da situação, mesmo se ela for ruim. E aí fica os créditos aí para todo o time de tecnologia também, não só aos 3 meninos que me ajudaram mais lá no começo, mas assim, eu fui chorar minhas pitangas no ombro de muita gente. Então, assim, muita gente que não tá aí, nossa, agradeço demais por ter me dado ouvidos. Agradeço também ao Douglinhas, que é o nosso designer, pela montagem lá do filme, da capa do filme com as nossas carinhas, porque eu tenho zero habilidades com isso, completamente. E aí estão os links dos sites de onde eu peguei a maior parte do material. Então, assim, a maior parte das coisas que eu aprendi foi na documentação do Rails, do lado do framework. Boa, tipo assim, tem muitos exemplos, bem organizada, super indico se alguém quiser aprender a linguagem ou coisa do framework. E muito obrigada pelo tempo de vocês, espero ter levado alguma novidade e compartilhado coisas que sejam úteis para vocês no futuro. E se a gente tiver tempo aí para pergunta, ou então, se não tiver e quiser me contatar no Telegram, tamo aí. Muito bom, gente. Tem perguntas para a Lívia? Eu já pedi os contatos, ela fez muito bem já de colocar ali na apresentação. Alguém tem alguma pergunta? A gente tem aí alguns minutos antes da próxima etapa, que é a de perguntas e respostas. Tempo! Gente, travando os comentários. Obrigada, meninas! Todo mundo falando que foi muito legal. Mandaram as referências. Ai, o Woody tá aqui. Oi, Woody. A Aline também trabalha com a gente. Só que ela trabalhou também nesse produto, só que eu acho que ela não pegou esse caso que a gente perdeu os cabelos. Muito bom, meninas. Essa palestra também, junto com as outras, a comunidade vai disponibilizar no GitHub da GSG, então anotem aí o GitHub das meninas. A Aline falou que não pegou esse pepino. Isso aí foi antes dela entrar, eu acho. Não, mentira. Foi? Agora eu não sei. Eu vi que o Hudson, que auxiliou no projeto, está aqui também, deu um oi. Poxa, que legal, né? De fazer as coisas em time. E tem horas, né, Lívia, que tem que parar. Você fica ali tentando uma coisa, outra coisa. Não adianta, tem que parar e debugar, né? Não tem como ficar machismo, né? E assim, eu sabia que, assim, se eu fosse tentar debugar aquilo tudo sozinha, não ia ter como mesmo, sabe? Tipo, eu ia gastar muito mais tempo, ia demorar muito mais para achar onde é que estava o problema, e aí, assim, falei, galera, junta aqui, porque sozinha não vai rolar. Isso aí. Convidando as meninas, então, que vão participar do Perguntas e Respostas. Meninas, vão dando o Ask to Share aqui na tela, ali em cima, para eu ir liberando. Aí, a Clarissa. Que aí, quando der o horário, já está todo mundo aqui. Às vezes dá um bug, eu autorizo e a pessoa não aparece. Quando for assim, pode pedir de novo, tá? Às vezes o sistema não detecta de primeira. Cadê a Mi? A Mi tá aí? A Mi tá aí.
Miriam tá aí. Pan está aí. Quem mais das meninas? A Clarice eu aceitei, mas ela não apareceu. Gente, eu vou dar uma atualizada aqui. Pode ser que do meu lado, tá? Eu vou sair e já volto. Aqui, Valéria. Deixa eu ver se é o bug da plataforma. Valéria. Eu tô aceitando e não tá indo. Valéria foi. Agora apareceu a Valéria aqui. Jana. Jana, será que ainda tá aí? Larissa, Jana. Mi. Mi já apareceu. Tá vendo? Gente, ó, pra ver que tá aqui embaixo. É isso que eu não consegui colocar. Só a Clarissa que não foi. Clarissa, se você puder pedir de novo. Foi agora. Ela tá aqui. Olá. A Jana, não sei se a Jana, se você estiver aí. Parece aquele jogo do copo, né? Jana, se você estiver... Você tá aí, por favor, se pronuncie. Vou mandar uma mensagem aqui, gente. É que ela tá perdida por aí. A garota ninja. Eu falei que trilha de peso. Trilha de peso. Eles realmente se dedicaram muito a essa grade. A gente tá muito feliz com a grade. A Jana sumiu, gente. Mas se alguém tiver perguntas ou coisa do tipo, quiser fazer algum comentário da palestra das meninas, já pode lançar a braba aí. Sugestões, críticas construtivas. Wellington, quer tentar pedir aqui de novo? A pergunta dele deve ser muito boa, porque ele tenta entrar no sistema. Well, se você quiser tentar aqui, eu tô aqui, tá? Enquanto isso, a gente vai chamando o pessoal para lá no stand para vir para cá para fazer a segunda parte. Oi, Daniel, boa tarde. Pessoal que está chegando, boa tarde. A gente está aqui na nossa última sessão na trilha GSG. Eu sou a Letícia, faço parte do marketing da Local Web Pro. Estou aqui de hostess da sala desse dia tão especial. Todas as meninas que estão aqui junto comigo palestraram hoje, trouxeram temas incríveis, que você pode conferir as apresentações no GitHub da comunidade. E aí, agora a gente vai para essa etapa de perguntas e respostas. Então, mande as suas perguntas, pode ser sobre carreira, tecnologia, comunidade, sobre alguma das palestras, sobre, às vezes, você viu que elas trabalham em alguma empresa que vocês querem trabalhar, e aí como é que é o processo seletivo, o que eu faço para estar lá, que skills tem que ter. Vamos aproveitar e fazer networking também, né? Sempre. Eu vou começar perguntando, então, de carreira. Quando o pessoal pergunta como é que foi? Como é que você foi parar aí no marketing, na comunicação? Eu falo, gente, você nunca pergunta para uma criança de 5, 6 anos, o que você quer ser quando crescer? A pessoa fala assim, eu quero ser analista de marketing. Então, a vida foi levando, né? Eu queria muito ser professora, eu brincava muito de escolinha e tudo. E aí, hoje em dia, dentro do que eu faço, com comunicação, eu digo que essa professora que está dentro de mim, aquela menina, né? Quando eu faço mentoria, quando eu dou uma palestra, quando eu auxilio um colega mais novo, ela está ali sendo, né? Ela se sente grata porque eu exerço uma parte do sonho dessa menina, dessa Leticinha aí pequena. E para vocês, como é que foi essa jornada e essa caminhada? Quem começa? Quem quer começar? Vai assim, ó. Então tá bom, posso começar. Nossa, acho que vai ser bem rápido para mim. Eu não tinha muita dúvida da área que eu queria seguir, não. Assim, eu gostava muito de matemática na escola, né? Antes de acabar o ensino médio, eu tinha uma coisa que eu também gostava de biologia. E aí eu cismei que eu queria ser bióloga marinha a todo custo. E aí chegou num ponto que eu pensei, acho que eu estava delirando, aí voltei para a área da matemática mesmo. E aí comecei a gostar bastante de computação. E aí quando eu tentei ia tentar o vestibular pela primeira vez,
com aquela ideia que eu queria engenharia da computação a todo custo, queria montar computador, queria trabalhar com hardware. Olha só que coisa, hein, gente? Agora me fala, muito iludida. Se fala uma coisa que eu não gosto é de hardware. Não sei de nada disso. E aí acabou que meu primeiro vestibular eu tentei nem engenharia da computação, foi ciência da computação direto, ou física. Olha lá as coisas como vão mudando. Se eu tivesse passado em física hoje eu seria uma física, ainda bem que eu não passei. E aí acabei decidindo o quê? Matemática computacional, uma coisa totalmente diferente de todos, mas que ainda assim tinha um pouquinho de matemática e computação junto, né? Foi um curso bem... Nossa, foi uma luta, foi uma batalha fazer essa graduação, ainda bem consegui formar. E agora eu tô trabalhando como engenheira de software, tô trabalhando na IBM atualmente, né? Fiz estágio lá no meu último ano, e agora eu continuo como full-time também, e tô aí nessa jornada de engenharia de software, mas começando a abrir uns caminhos para começar a trabalhar com machine learning e IA, que é uma coisa que vem me chamando mais atenção e fazendo eu ser mais... Está sendo mais interessante para mim investir nessa área do que continuar em engenharia de software, né? Para mim é basicamente isso, o caminho. Pode seguir a próxima. Pamela, é você. Tem alguém falando? Tá baixo. Não. Ah, tá. Eu era muito boa em matemática na escola, detestava biologia e química. E a minha família é bastante da área da saúde, né? E eles queriam muito que eu fizesse um curso na área da saúde, mas eu sou a pessoa que tira sangue, eu desmaio. Então, assim, eu falei, zero possibilidades de eu ser uma pessoa da área da saúde, né? Eu ia morrer em qualquer matéria dessa de anatomia. Então, eu sempre tive muita facilidade de mexer no computador e tal, e ainda a minha cara é de 20 anos, né? Mas quando eu tentei vestibular já era 2012, né? Então já tem 8 anos que eu escolhi fazer SI, né? E eu escolhi SI porque era o curso que tinha as 3 matérias que eu mais gostava da segunda etapa da UFMG, que era matemática, física... Não, era matemática, história e geografia. Eram as 3 matérias que eu mais gostava, eu achava que eu ia ia gostar de computação e entrei para SI. Cheguei lá e descobri que computação não era nada do que eu imaginava. E aí pelejei muito para poder fazer o curso e passar nas matérias e aquele negócio de tudo, né? Mas aí eu fui conseguindo e veio um estágio na área de redes. Sabia zero, matéria de redes era lá no último período da faculdade. Mas aí falei, vou tentar. E aconteceu que eu acabei gostando muito do estágio, fui ficando muito boa, fui aprendendo cada vez mais redes. E quando eu formei, eu fui contratada para ser administradora de redes do local que eu fazia estágio. Então, assim, simplesmente aconteceu. Eu pensava que eu ia para a área de engenharia de software, alguma coisa lá dentro. Mas quando eu vi, foi redes e é isso aí. Aprendi a gostar muito, gosto muito da minha área, gosto muito de infra, né? Então, aconteceu na minha vida, tanto computação quanto a área de computação que eu escolhi. Next. Acho que era Clarissa. Sou eu? Então. Então, quando eu era bem novinha, meus pais me colocaram numa aula de robótica, e eu acho que foi o que fez toda a diferença, porque eu tinha 13 anos, e aí eu me apaixonei. Falei, nossa, eu quero mexer com robô. E aí eu passei daquela idade, sabia nada. Perguntava, o que você quer fazer da vida? Fazer robô. Era assim que eu respondia. E aí, com o tempo, eu comecei a pesquisar um pouco na internet, eu cheguei em engenharia de controle e automação. E eu falei, não, beleza, vou ver se engenharia de controle e automação. E aí todo mundo que me conheceu, quando eu era começando minha adolescência, até a época de vestibular, já sabia que era controle e automação. Mas aí chegou em junho, mais ou menos, aquela época de vestibular, e você começa a ficar com medo das suas escolhas. E eu falei, não vou fazer controle e automação, não. Vou fazer computação. Vou mexer, não vou fazer engenharia de controle e automação, vou para computação. Eu lembro até hoje, primeiro dia de aula, depois, em agosto, o professor novo perguntando, e aí, que curso vocês vão fazer? Aí veio perguntar para mim, eu falei, computação. Todo mundo da sala olhando, porque ficou assim, gente, como assim ela mudou de curso? Aí acabei entrando no sistema de formação e... Nossa, eu tô escutando um eco, mas deixa eu só colocar aqui um pouquinho. E aí, de lá, eu acabei entrando no laboratório de robótica, porque
aquela paixão ainda não tinha passado. Comecei a pesquisar sobre enxames de robôs e eu estava gostando muito, só que toda vez que me perguntavam alguma coisa sobre... que eu queria perguntar alguma coisa sobre a parte de como o robô funcionava, eu falava, não esquenta com isso não, isso é da engenharia de controle de automação. E aí aquilo começava a me doer, porque eu falava, nossa, era o curso que eu queria fazer, eu vou aprender isso. Aí depois de muito tempo, quando eu passo as matérias mais difíceis assim da grade de sistema, eu decidi fazer 2 cursos. Aí eu consegui uma bolsa na PUC para eu poder estudar lá também. Quando eu cheguei lá, eu comecei a entender realmente as coisas de computação e engenharia que eu sentia que se conectavam melhor. E aí eu fui começando a estudar machine learning, eu não tinha estudado isso antes. Foi em 2019, no comecinho, em 2019, na metade, surgiu a oportunidade de um estágio. Eu lembro que eu apliquei, eu ainda não sabia muito de Python, mas eu falei, não, eu vou aplicar, vou para entrevista. Eu acho que o não está garantido, né? Não custa nada sei lá e tentar. O que aconteceu é que eu passei e eu acho que foi uma das melhores experiências. Eu fiquei lá até o começo do mês passado e eu decidi sair, mas eu aprendi muito. Eu desenvolvi toda essa parte de machine learning, de visão computacional, entender o que eu quero. Ainda estamos no comecinho aí da carreira, mas eu acho que já ficou muito mais claro o que eu quero. Eu acho que a questão é, vai tentando, porque o não está garantido e não vai custar nada você ir lá, colocar sua cara e ver o que vai dar. Bom, acho que sou eu. A minha história é muito diferente da de todo mundo aqui, né? Quem me conhece sabe. Eu também gostava muito de matemática e era muito boa em matemática no ensino médio, mas isso nunca foi algo que na minha cabeça me direcionaria para a computação. É muito engraçado. Eu sempre gostei de matemática, sempre gostei de computador, mas eu vivia um contexto onde nem me passava pela cabeça fazer computação. Eu tinha na cabeça assim que eu não tinha nada, eu não sabia o que eu queria. É isso. E eu cheguei a entrar para publicidade, depois eu entrei para educação física, né? Eu fui bailarina quando eu era jovem, então eu cheguei a cursar educação física porque eu ouvi aquele conselho do faz o que você ama. Mas eu gostava de dançar. Assim, eu não sabia o que é mundo do trabalho, né? Eu não fui preparada para pensar nessas coisas, fiz educação física, nunca exerci. Passei num concurso de um banco, assim, totalmente sem querer, e lá dentro eu comecei a gostar muito de trabalho no escritório e descobri o gerenciamento de projetos. E trabalhando com gerenciamento de projetos, você sempre tem algum aplicativo que vai dar suporte àquilo que você está fazendo. Eu comecei a fazer muita interface com a equipe de desenvolvimento. Foi aí que o negócio começou a pegar no coração. E trabalhando com gerenciamento de projetos também, eu comecei a notar que tudo que eu queria fazer era analisar dados. Esse negócio tem log? Assim, vocês conseguem registrar o número de acessos? E eu comecei a gostar muito disso, até que um dia me colocaram para fazer um relatório estatístico, que as pessoas odiavam fazer aquilo e eu amei, que era para fazer um relatório estatístico analisando as ouvidorias de um determinado produto do banco. E eu adorava aquilo e eu comecei a pesquisar sobre a parte, como fazer isso de uma maneira bem feita, né? E não simplesmente de forma intuitiva. Foi quando eu descobri a ciência dos dados. E aí comecei a pesquisar sobre machine learning e falei, cara, eu acho que eu gosto desse negócio. Isso me aproximou com a minha paixão que eu tinha por computadores e conversando com as equipes de desenvolvimento, né? Eu tinha que fazer a interface entre o negócio e a equipe de desenvolvimento. E a equipe de desenvolvimento, eu tinha muito mais prazer de estar sentada com a equipe de desenvolvimento, pensando uma estratégia, pensando uma arquitetura, do que falando depois o resultado disso tudo para o cliente, né? Eu queria estar do lado de cá. E aí os meus amigos do banco, eles começaram a falar assim, Valéria, vem para cá, vai ser desenvolvedora, aprende a programar. E aquilo para mim, assim, no mundo machista que a gente vive, aquilo para mim não fazia o menor sentido. Assim, a minha família nunca viu em mim uma pessoa das exatas, minha mãe tinha absoluta certeza que isso era loucura da minha cabeça. E o dia que eu decidi vir para a computação, inclusive, eu não contei para minha família, porque eu tinha muito medo da reação deles. Hoje em dia eu não moro mais na cidade da minha família, né? Eu sou de Brasília, hoje eu estou em Belo Horizonte. Isso facilitou muito para eu tomar essa decisão, que para a maioria das pessoas é muito mais simples, o que eu quero fazer da vida, e vai e faz computação. Para mim foi tipo assim, preciso me esconder da minha família para fazer isso. E aí, dito e feito, né? Quando eu revelei para minha família que eu estava fazendo computação, meus pais ficaram chocados, eles pensaram que eu ia morrer pobre embaixo da ponte, coitada, né? Porque tadinho, Valéria fazendo computação, não faz sentido nenhum. E assim, e para mim fazia todo sentido na minha cabeça. E foi com muita batalha, porque assim, eu faço sistemas na UFMG, e eu já trabalhava, aí eu saí do trabalho e ia para sistemas, que é noturno,
com a roupa de trabalho. Eu já trabalhava com gerenciamento, então você imagina, a pessoa chega lá de camisa social, às vezes um salto, e entra numa sala cheia de jovens, e né, o pessoal olha assim, chega a ter medo daquela pessoa que está entrando ali, né? Então, para mim foi muito difícil, mas assim, valeu muito a pena. Depois, inclusive, vamos fazer um pouco de jabá. O Girls Sport Girls para mim foi essencial para eu conseguir vencer tudo isso. E né, tenho toda essa companhia. Hoje eu não me sinto isolada, não me sinto ignorada. E o Jesse já ajudou isso demais. Então, a minha foi um pouco diferente, né? Foi uma transição de carreira. E aí, enfrentei várias barras, assim, eu ouvi merda de professor. Mas hoje em dia todo mundo tem que me engolir. Porque eu estou lá, estou fazendo a minha carreira, estou progredindo. E é isso, assim, se tem alguém aí também que é de transição de carreira, não está sozinho. Essa é a minha história. Que história, Valéria. Bom, a minha eu acho que começa mais ou menos mais parecida com a da maioria das meninas. Tipo, eu gostava de matemática, era boa e tal. E aí, quando eu fui fazer ensino médio, eu consegui passar no Cefet. E aí eu fiz eletrônica lá. E aí eu acho que foi no terceiro ou no segundo ano que a gente teve uma disciplina introdutória de programação. Então, assim, a gente programava, às vezes, no papel mesmo, com Portugal, ou então Assembly, aquelas coisas, tipo, mais baixo nível, era barra. Mas aí chegou a época de vestibular, né? Eu falei assim, não quero fazer engenharia elétrica, porque, sei lá, não gostei tanto de eletrônica assim, mas eu achei que essa parte de programação assim, que parece legal. Então, tinham 2 amigos meus que estavam tentando computação, eu falei assim, vou tentar também, né? Por que não? Porque eu não me via, assim, na área de engenharia, assim, muito engenheira mesmo. E outras pessoas estavam fazendo, sei lá, direito, medicina. Eu falei assim, não, realmente não é por esse caminho, então vamos tentar computação mesmo. E aí consegui entrar na UFMG, também fiz o curso lá, não no tempo certo, né? Assim, eu acho que quem faz computação no tempo certinho, tipo, cara, parabéns, pacas mesmo, porque é difícil mesmo. E as coisas que, assim, mais me ajudaram, acho que na época, foi mesmo, tipo, o meu grupo de amigos lá e também o time de vôlei feminino lá do Cefet. Teve no Cefet também, eu participei do time de vôlei da UFMG. Então, a gente tinha o time dos sex e, assim, treino toda semana e era, tipo, a minha válvula de escape também. Eu fui conhecer o Girls Sport Girls, assim, quando eu quase estava saindo da faculdade. Então, assim, eu acho que vai ser o ponto de apoio das pessoas, como o vôlei foi para mim na minha época de graduação. E, assim, durante a graduação, a gente tem os nossos altos e baixos, né? A gente acha que, sei lá, não vai dar certo, vou desistir desse negócio, esses professores estão chatos demais. Mas, assim, passa. E aí eu tive, no final da graduação, eu fiz um estágio. E, assim, eu não sabia se eu ia ser contratada no estágio, como é que ia ser o mercado depois. Sei lá, se ia estar bacana, se eu ia conseguir um emprego. E aí foi me batendo um desespero. Eu falei assim, meu Deus, eu tô quase formando, eu não sei se eu vou conseguir, sei lá, continuar nessa vida. Meu plano B vai ser fazer educação física. E aí eu pensei que eu ia mudar, tipo assim, fazer educação física também. Né, Valéria? Aqueles, né? E, assim, acho que foi bem finalmente, assim, sei lá, nos 45 do segundo tempo, que eu saí do estágio que eu tava para ir para Saraiva, porque eu acho que eu estava um pouco desanimada também com o que eu estava fazendo lá, e aí eu consegui o emprego que eu tô agora, e assim, foi uma mudança completa de áreas para mim. Eu vi que tinha, tipo, uma comunidade muito diferente, jeitos diferentes de construir as aplicações, e aí eu acho que foi me dando um gás, sabe, da forma diferente de como as pessoas estavam trabalhando, e aí eu me senti
realizada. Eu falei assim, eu acho que não vai ser agora que eu vou fazer educação física, deixa para depois. E eu acho que foi isso, sabe? Eu tô gostando, eu acho bem bacana a gente estar em contato com a comunidade, assim, foi lá que eu conheci uma amiga que também é muito envolvida com essa parte de comunidade, ela é líder de comunidade, então, assim, comecei a imitar, comecei a conhecer mais gente legal de computação, né, e não só, tipo, aquele estereótipo das pessoas, etc, né. E é isso, galera. Então, Janaína. Jana? Oi, Tá ouvindo a gente, Jana? tô ouvindo, é porque eu tô ouvindo duas coisas. É, Fala um pouquinho de você, Jana. minha história é um pouco parecida, digamos assim, com a da Lau. Eu sempre gostei bastante de exatas, eu estudava muito, minha mãe, começando do início, né? Minha mãe tinha muitos problemas de saúde, ficava muito no hospital, e era meio que uma válvula de escape, assim, estudar. E aí, quando eu formei o segundo grau, nessa época, a minha avó que estava doente, estava internada, e eu tentei fazer física. Eu pensava em fazer física nuclear. Eu não conhecia computador, além do que, às vezes, eu ia na casa da minha avó e meu primo tinha um computador aqueles antigão, porque eu sou velha, tá, gente? E aí, a gente ficava vendo vídeo da Avril Lavigne, que é tão velha quanto eu, que não parece, e aquelas charges animadas que na época eram um sucesso, mas, tipo assim, 90 e anos 2000. Era o que tinha. E aí, era o que eu conhecia de computador, não conhecia nada, não pensava em fazer computação. O que eu pensava de exatos era fazer física e trabalhar com alguma coisa na ciência não física. E aí eu não passei no vestibular da UFMG. E aí, muitos anos eu cuidei da minha avó, da minha mãe e tudo mais, aí minha mãe, meu tio falaram que minha avó morreu 3 anos antes do vestibular. E aí meu tio e minha mãe ficaram falando para eu fazer enfermagem. E aí eu estudei enfermagem. Eu, de fato, gosto de cuidado, mas eu não tenho estrutura emocional alguma para isso. Mas eu fiz enfermagem, o técnico e a faculdade, e fiz especialização em enfermagem de trabalho. Fui trabalhar na área, no interior, e aí eu vi que eu saía dessa área, eu ia adoecer, ia surtar de ver as coisas que acontecem na saúde pública. E aí eu voltei para Belo Horizonte, minha mãe estava de novo, eu fui para o interior, né? E aí eu voltei para Belo Horizonte e passei, minha irmã me inscreveu no concurso de MGS, eu passei e fui trabalhar na Polícia Civil com análise criminal. Lá, sim, eu fui ter um contato, além do que na faculdade de enfermagem eu tive com o Word, um contato maior, aprendi a mexer com Excel, achei que era a fera em dados, porque eu estava trabalhando com análise criminal no Excel. E aí passei a gostar dessa área, mas eu não conhecia a área e não sabia que eu queria trabalhar com computação. De lá, me chamaram para trabalhar no escritório de advocacia. Eu fui trabalhar com financeiro, a gente usava um sistema de gestão e comecei a conhecer mais coisas de computação, porque eu trabalhava muito com o sistema. E aí o meu colega de TI lá nesse escritório que falou comigo, que parecia comigo, já que eu gostava muito de dados, de ficar analisando as coisas, fazer sistemas. E aí eu resolvi fazer sistemas, mas ainda não conseguia fazer, não tinha condição de pagar, tentei entrar algumas vezes na UNA e entrei e saí, porque eu não conseguia pagar. O meu chefe pediu para fazer gestão financeira, porque eu trabalhava no financeiro lá, eu fiz gestão financeira 2 anos. Quando eu formei gestão financeira, foi que eu comecei a tentar entrar na UNA. E aí, em 2013, de novo, minha mãe internada, minha irmã me inscreveu no Enem. Eu não tentava fingir, porque eu achava que eu não passava, porque eu não passei em física lá nos anos 2002. E aí eu fiz o Enem, e... Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo parado, acho que travou. Sim. Aí, em 2013, né? Aí eu fiz o Enem, e aí eu estava tentando sistemas já, né? E aí eu fiz sistemas e passei. Aí eu fiquei me achando a cara, porque passei, não tinha nem estudado, não foi nem eu que me inscrevi. Sou a foda. Lendo engano. Entrei na faculdade e tive
uns problemas, eu não sei quantos milhões de problemas, e aí eu queria abraçar o mundo, eu entrei pro Boas, pro futebol, fundou no ano que eu entrei, né? Eu entrei pro Boas, eu entrei pra Atlética, eu entrei pra Júnior, eu entrei pra tudo, e eu não fiz nada. E aí eu não fazia nada, eu não conseguia passar em AED1, aí quanto mais eu tomava pau, mais eu me frustrava, aí eu queria largar a faculdade, eu queria morrer, e o professor que me ajudou, o Pedro Olmo, e me deu, eu falo sempre dele, eu sou fã dele por isso. E aí me deu acesso ao laboratório, eu tive contato com outras pessoas do laboratório, que foram meus colegas lá, e que me ajudaram, assim, formidavelmente. Primeiro a entender que eu era capaz, porque eu estava me achando um lixo por não conseguir passar, e quanto mais eu não conseguia passar, mais eu não passava, mais eu travava. Eu simplesmente não entregava as coisas porque eu achava que não estava bom o suficiente. Eu via as outras pessoas, eu fui da sala da Valéria, eu achava que a Valéria era fenomenal, aí ela fez um negócio, uma vez na aula do Jefferson, fez um ranking lá dos alunos, aí eu me senti mais lixo ainda, eu sou uma bosta. E aí eu não consigo... Eu só stalkeei as pessoas, gente. Val, eu te odiei por um bom tempo por isso, depois eu vi que você era diferente. Mas aí eu fui acreditando. O Pedro me chamou, o dia que o Pedro me chamou, e foi o divisor de águas, que eu estava a ponto de perder tudo, foi que ele falou assim, olha, eu entrei na faculdade, eu tomei bomba em todas as matérias, o professor falou para mim, e eu mudei para computação e que era o que eu gostava. E a partir daí eu passei a me focar mais em não querer ser igual aos outros alunos, porque você vê esse monte de menino novo, tudo foda, eu com 30 anos, eu estava com 31 anos, não conseguia sair do lugar, e aí eu comecei a melhorar, e aí eu voltei a trabalhar, porque eu não estava trabalhando, voltei a trabalhar em empresas de computação, e comecei a me dar bem tanto na faculdade quanto no trabalho, isso tudo melhorou bastante. Aí hoje eu estou aqui, dando palestra. A pessoa que não passava em edição dando palestra. É isso. Tá certo mesmo. Gente, a Letícia pediu para a gente comentar aqui benefícios da gente estar na comunidade e se cada uma pudesse dar um exemplo de alguma situação que fez diferença na carreira de alguém, ou seja na carreira, na vida pessoal, que o GSG influenciou vocês de alguma forma. Pode começar. Pode começar por mim? Eu já continuo? Começa e aí as outras meninas seguem. Pode já. Para mim fez a diferença disso, de achar suporte, de perceber que mais pessoas têm mesmos problemas que eu estava tendo, de conseguir concentrar em... e aí, de novo, a Val fala, baby step, né? Passos pequenos, e crescendo, e entendendo que a gente não precisa ser perfeito. A gente tem que estar sempre tentando continuar, e a gente pode se ajudar, e os problemas que eu tenho, outras pessoas podem me ajudar, e a gente pode se suportar umas às outras, e que junto a gente vai mais longe do que pensando em competir. Essa foi a diferença. Legal. Quem quer seguir? Posso ir, então? Tá bom. Pode ir, então, galera. Tá, então. A gente vai subir. No começo, nossa, o GSG fez diferença para mim em muitos níveis, em muitos momentos. No começo foi uma sensação de acolhimento, né, de que ali eu não estaria sendo julgada, como eu estava me sentindo julgada em outras situações sociais. Fiz muitas amizades dentro do GSG, isso tudo que a Gina comentou, de você perceber que o que você está sentindo, outras pessoas estão sentindo também. Isso é muito importante para você entender que a solução não está na sua força de vontade, não está em você conseguir mudar alguma coisa, porque é muito maior do que você, o problema, né? E assim, só dá para lidar com essas coisas em conjunto mesmo. Além disso, eu lembro uma vez que fez muita diferença para mim, no começo do GSG, a gente tentou fazer uma iniciativa chamada Rank Grandmaster, que a gente treinava problemas algorítmicos,
Isso foi meu pontapé inicial para as entrevistas de código. Isso fez muita diferença, né? Gerou resultados excelentes na minha vida depois. E porque naquela época eu achava que eu só via meninos fazendo aquilo e tinha o pessoal que treinava para maratona, mas era muito intimidador, assim, entrar lá e parecer que todo mundo sabe o que está fazendo e você não vai perguntar para ninguém, você morre de vergonha de te achar uma retardada. E entre a gente conseguia tirar essas dúvidas, a gente cresceu muito tecnicamente. E foi quando eu olhei e falei, cara, eu realmente gosto de programar, eu não estou cometendo um erro. E o Rank Grandmaster durou pouco, mas ele foi super importante para mim nesse sentido. E hoje, né, gente, você poder ter um lugar para se reclamar com pessoas que vão te entender, ou pessoas que têm as mesmas necessidades de capacitação, e a gente pode se juntar para ir atrás de curso, né? Às vezes tem esses desafios, hackathon, e as meninas elas se encontram para fazer equipe. É isso, assim, é você não estar sozinha, né? Então, para mim, faz muita diferença. Clarice. Eu acho que uma das principais lembranças assim que eu tenho do GSG foi bem no comecinho, foi quando a gente juntou um dia lá na área do STEX para conversar, e foi para conversar um pouco sobre essa parte de maratona também. E aí tinha muitas coisas que eu sentia, que eu achava, não, eu não vou para a sala da maratona, não vou estudar, porque aquilo não é meu lugar. E quando eu vi todas as meninas comentando a mesma coisa, eu cheguei à conclusão, gente, não sou só eu. E aí foi de lá para cá, eu conheci muitas meninas dentro da comunidade, eu converso muito com a Cano, e a gente passa várias vezes, quando eu preciso treinar para alguma entrevista, eu chamo algumas meninas da comunidade, eu falo, olha, eu tô precisando treinar, junta comigo, ela passa, finge que é a minha entrevistadora, porque isso me ajudou muito a conseguir desenvolver nesse sentido. E eu acho que é principalmente essa parte de apoio, porque se você está com alguma dúvida, se você está precisando de alguma ajuda, você sabe que se você perguntar lá, alguém vai te ajudar. Mesmo que ninguém saiba exatamente a resposta, a gente vai discutir, vai conversar e vai tentar solucionar isso de alguma forma. Eu acho que ter essa segurança de que você tem um lugar onde você pode desabafar, onde você pode falar as coisas que estão acontecendo na sua vida profissional e sentir um feedback é muito importante. E eu acho assim, tá ajudando muito todo mundo a se sentir mais seguro aí para destrinchar mesmo na carreira. Eu vou. Desculpa, pode ir, Pan, tá. depois eu falo. Quem que vai falar? Pode falar, Lívia. Tá bom, então eu vou. Então, eu e a Miriam. Ah, então fala. Tá bom. Vai, Lívia, go! Acho que é bem rapidinho, assim. Bom, pra mim, eu acho que a parte mais importante da comunidade, que nem as meninas falaram, é realmente essa questão do apoio que a gente consegue ter umas nas outras. Mas eu acho que uma coisa que me marcou muito também é poder inspirar e ser inspirada por outras pessoas, assim, que você se identifica muito mais, sabe? Uma das primeiras palestras a primeira palestra que eu fiz foi num grupo para mulheres, foi no Minas da TI, e, assim, foi uma palestra que me marcou muito, porque, assim, eu tava muito rápida, eu fiz em dupla com uma outra amiga minha também, mas no final da palestra, uma menina que estava na plateia chegou para mim e falou assim, cara, você, sei lá, mudou muito a visão de como eu vejo as coisas, porque você foi a primeira mulher preta que eu vi palestrando sobre tecnologia. E aí eu fiquei tipo assim, cara, que responsa do caramba que a gente tem, fraga. E aí, assim, eu acho que é isso, sabe? A gente poder também ocupar esses espaços e não só, tipo, com questões de gênero, de raça, de todos os tipos de representatividade também e, assim, levar a nossa palavra para outros lugares também e aumentar as oportunidades que as pessoas podem ter. Acabou. Então, eu e a Miriam, nós somos cofundadoras da faculdade, do grupo, né? Como eu conheci a Miriam antes, a Miriam, na verdade, conheci minha irmã mais velha, ele estudou no cursinho com a minha irmã mais velha, e aí, como eu conhecia bastante as amigas da minha irmã, eu conheci a Miriam, e quando eu vi, eu e a Miriam, a gente estava no mesmo departamento, né? Tempos depois, e aí eu tive um trabalho meu que eu chamei muita gente, eu chamei todo mundo que eu ia falar, era um trabalho sobre mulheres e tecnologia que eu estava fazendo
um trabalho para uma disciplina, eu chamei assim, todos os meus amigos, falei, vocês vão tudo lá assistir, vocês não estão nem participando da aula, mas vai todo mundo. Aí eu chamei a Miriam para poder assistir. E foi assim que a gente teve a ideia do GSG, porque a Miriam já estava querendo fazer uma coisa do tipo, e junto com a minha palestra, eu comecei a ver o quanto que era importante a gente falar sobre mulheres na computação. Quando eu entrei na faculdade, ali em 2013, não tinha quase nada, ninguém falava sobre isso lá dentro, né? E então a gente teve a ideia inicialmente ali de criar um grupo de suporte entre a gente, meninas ali dentro, né? Porque a gente estava todo mundo sempre muito perdida. Em 2018, que foi quando a gente fundou o grupo, eu já estava no meu último ano da faculdade, né? Mas aí com o meu trabalho lá, eu ainda pude, em 2019, continuar fazendo bastante coisa, que ainda a gente era muito dentro da UFMG, eu ainda pude continuar fazendo bastante coisa. E eu acho que um dos momentos, para mim, muito legais foi quando eu consegui organizar a talk de questões de gênero. Eu fiz um trabalho sobre a correlação dos estereótipos de gênero, né, com a presença feminina na computação. Foi um trabalho muito bacana, um trabalho muito bonito, que em breve vai ser publicado numa revista. Então, spoiler aí. E aí esse trabalho agora vai ser, acho que mês que vem vai ser publicado numa revista. E foi um trabalho bem legal, porque eu não só envolvi computação, mas eu envolvi uma matéria que eu estava fazendo de antropologia, que foi quando eu consegui ligar os pontos, né? Porque são tão poucas meninas, são motivos históricos, motivos culturais, são motivos que a gente nem sabia tanto tempo atrás que eles existiam, são motivos que eu não imaginava no meu início da minha graduação, só imaginava que tinha mais homem porque a vida era assim, né? Mas aí com o tempo a gente foi percebendo, então, por conta dessa matéria, eu fiz o meu projeto lá dentro do DCC e depois eu fui levar a professora que ministrou essa matéria com uma amiga psicóloga. Foi uma talk que a gente fez, a gente teve que encerrar a talk porque deu 2 horas, ainda estava todo mundo super empolgado e conversando e todo mundo querendo falar. E para mim foi muito bacana poder passar um pouco do que eu aprendi para outras pessoas, para outras meninas. Foi um evento aberto para meninos. Os meninos foram, escutaram, perguntaram, falaram, o que eu posso fazer para poder melhorar. Então, ter essa participação tanto das meninas quanto dos meninos nessa talk que eu organizei do GSG foi muito bacana, foi muito legal, e ver o GSG hoje crescendo tanto. E, assim, de uma ideia que a gente teve não tanto tempo atrás, e ver crescendo tanto, ver o que a gente conseguiu conquistar, para mim é muito importante, porque é sempre assim, eu sou a pessoa do, você já escutou a palavra do GSG hoje, eu coloco o GSG assim, em tudo quanto é lugar, falo para os meus amigos, para todo mundo, e é importante a representatividade. Eu, quando estava no meu 3º, 4º período, eu fui na minha escola antiga, eu estudei numa escola estadual, e eu falei um pouco sobre computação e tal, que eu fui fazer um outro trabalho da faculdade lá. E aí eu falei sobre computação e tudo, foi bem bacana. Na época eu nem era envolvido com nada desse tipo. E anos depois, acho que no final de 2018 para início de 2019, uma menina chegou, a Samara, chegou para mim e falou assim, nossa, você estava na minha turma lá do ensino médio, eu estava no 1º ano do ensino médio, e eu vi você falando sobre computação, eu tinha muita dúvida, principalmente porque era uma área que era cheia de homens, e eu vi você. E então eu falei assim, nossa, se tem ela, deve ter mais meninas e participar. Então, assim, quando ela chegou e me contou isso, eu fiquei super feliz, nem sabia naquela época que eu podia ser um exemplo, né? Então, a pessoa chegar e falar isso para você é muito bacana. Miriam? Tô no mudo. Sem áudio. Você tá me ouvindo? Eu não tava conseguindo tirar do mudo, agora consegui. Acho que para a gente fechar aqui, né? Acho que todas as ações que a gente realiza, todas elas são importantes para mim, porque meu curso de matemática computacional sempre teve poucas meninas. Tipo, eu entrei e tinha eu e mais uma. Na verdade, éramos 3, mais uma saiu logo no início, então
ficamos 2 meninas, e mesmo assim, a gente não tinha contato, não era uma coisa de vamos nos apoiar, não tinha disso. Mas eu acho que uma das memórias, assim, que eu acho que foi uma das mais legais foi no início do GSG, que a gente resolveu falar, vamos fazer um evento, já que a gente está aqui juntando e conversando toda semana e treinando código, vamos fazer um evento. E aí a gente foi falar, vamos tentar ensinar Python para pessoas que não são da área de computação. E aí a Valéria falou, vou criar aqui um documento aqui, criar aqui uns baby steps e começamos a trabalhar num conteúdo, né? E a gente falou, vamos lançar esse formulário aí de inscrição e se aparecer 10 pessoas, a gente já está muito satisfeita. E aí a gente falou, a gente assim, nivelou por cima 20 pessoas. Falou assim, se for 20, tudo bem. Se for 10, tá bom também. Se tiver um aluno, não tem problema, a gente tenta. E aí a gente começou a divulgar, a gente mandou esse e-mail nas listas dos alunos e tal, começamos a colocar no Facebook, e de repente, um dia a gente abriu lá o formulário e tinha mais de 60. E a gente falou, meu Deus, e agora? O que a gente faz? E as inscrições foram aumentando, e a gente falou, gente, é nosso primeiro evento, a gente não tem capacidade para isso, a gente esperava 10 pessoas. E a gente teve mais de 250 inscritas. E assim, a gente começou a dar uma tremida nas bases, que a gente falou, a gente não tem espaço para colocar todas as meninas, e a gente queria abraçar todo mundo. E eram 250 meninas, e a gente, tipo assim, colocou um campo no formulário de por que você quer aprender Python. E a gente deixou bem claro que esse curso não era para meninas que já estavam na computação, era para quem nunca tinha tido um contato, que a gente ia dar prioridade para quem nunca tinha programado antes. E essas meninas foram surgindo, e elas não eram só da UFMG, elas eram da UNA, elas eram da Uni, elas eram do design, elas eram da administração, da geografia. Meninas no ensino médio, eram muitas meninas. Então, assim, a gente foi tendo que fazer uma seleção interna para saber as meninas que a gente iria selecionar. Acabamos selecionando 50, foi 60, se não me engano, que era o que cabia nas salas, né, que cabia nos laboratórios que a gente tinha acesso na UFMG. E essas meninas, todas elas foram, e assim, elas encheram a sala e foi muito legal, elas não ficaram acanhadas de fazer perguntas, a gente juntou, a gente teve o quê? Umas 6, 7 monitoras, assim, a Valéria deu as aulas principais, e a gente estava lá o tempo inteiro tirando dúvida delas, e foi muito, muito, muito divertido, elas saíram de lá todas satisfeitas, falando, quando que vai ter o módulo 2? O módulo 2 ainda não aconteceu. Não. Mas assim, tem o módulo 1 não aconteceu de novo, está disponível no YouTube, quem quiser assistir, está lá no canal do GSG. Mas foi muito legal, foi uma das coisas assim mais que a gente realmente ficou meio emocionada, assim, a gente falou assim, nossa, acho que agora a gente vai para frente. Tem pessoas que querem fazer parte. E aí essas meninas começaram e assim, teve muitas meninas, assim, até de mulheres que estavam no ensino médio, até de mulheres mais velhas, né, que já tinham formado há muito tempo e que estavam querendo voltar para o mercado agora, e estava achando que procurando um espaço dentro da tecnologia para poder se inserir no mercado, né? E foi muito legal ver o depoimento de todas elas, ver o feedback de todas elas. Eu acho que esse evento foi um dos que impulsionou a gente a seguir mais para frente e a continuar fazendo o que a gente faz hoje. Bem, é isso. A Letícia sumiu, mas eu acho que a gente... Ela falou que tá com problema para voltar. Então, gente, a Local Web é uma das nossas parceiras. Vou fazer propaganda nela. Mas Nossa, a Local Web tá ajudando muito a gente em esse ano inteiro, assim, nossa. Só faltava tudo ter um evento presencial pra gente aquecer o coração juntinho, todo mundo junto. A Local Web vem apoiando a gente. Muito obrigada pelo espaço aqui no TDC de Recife. E em próximos TDCs que vierem, né, por divulgarem nossas ações, mandarem na lista de e-mail de todo mundo, chamar as meninas do nosso grupo, já tem muitas local webbers lá no grupo do GSG. Isso está sendo muito legal. A gente só tem a agradecer até o momento. E é isso. Não consigo entrar. Sim. Ai, gente, ela não consegue entrar. Porque ela saiu. Meninas, queria pedir que encerrar uma frase que defina a tecnologia na vida de vocês. Ixi, gente, pode começar aí. Nossa, que difícil é isso. Como é que a gente encerra dessa forma? Complicado, viu? Não tem tanta criatividade assim, não. Eu acho que não é muita tecnologia, mas eu vou falar de uma frase que eu coloquei nesse projeto meu, que é da Grace Hopper, que é uma frase que eu amo muito. E ela fala que
a frase mais perigosa nunca foi feita dessa maneira, né? Então, eu coloquei essa frase no meu trabalho também, e a frase está até no meu currículo, porque é uma frase que eu acredito muito da gente sempre poder quebrar os paradigmas que estão aí. Eu falo por todas nós. Eu nem vou falar a frase, gente. Que migué! Acho que a Letícia conseguiu. Aê! Gente, é porque o time é de peso. Isso, eu clicava para voltar e não voltava. Obrigada. Essa tem uma das coisas que aconteceram esse ano muito legais, foi conhecer a comunidade. Estava ali no Twitter, em meio a algumas polêmicas que rolam no mundo de tecnologia, e o link da comunidade apareceu, e desde então eu só... Sabe, eu falo muito da expressão vergonha alheia, mas, cara, sentir o orgulho alheio é a sensação mais gostosa que tem. Você vê que você está perto de pessoas, mesmo que online, né, à distância, você está em volta de pessoas muito incríveis. Essas mulheres são incríveis e a gente fica assistindo assim, sabe? Quando uma está falando, a outra fica. Dá para ver, tem uns prints que o pessoal tirou, porque é verdade, são maravilhosas e foi uma coisa que fez muito bem para mim. Fico muito feliz por fazer parte. E agradeço também como colaboradora, como funcionária, a Localweb, porque eu apresentei a comunidade e eles deram oportunidade, super abraçaram e cada vez mais a gente está mais próximo. Então, é um prazer ter vocês junto com a gente, que acabam representando também toda essa comunidade que a Localweb quer tanto estar perto, que a comunidade deve. Meninas, da minha parte, eu encerro com imensa gratidão. Desejo que vocês voltem, a porta sempre aberta. Obrigada, gente. Obrigada. A gente agradece muito. Obrigada a todo mundo Até mais, que gente. assistiu também. Gente, obrigada. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau. Pessoal, por hoje e por esse... Isso. Precisa acabar por aqui, não precisa acabar hoje. Fica o link da comunidade para vocês interagirem com as meninas, se cadastrarem, participarem da comunidade. Você que se identifica, né? Mulher cis, mulher trans, por favor, entre na comunidade, venha contribuir com a gente. E você que é rapaz, moço, garoto, homem, né, que não pode estar ativamente dentro da comunidade por ser uma comunidade feminina, mas você pode espalhar para muitas mulheres, como vocês viram, fez toda a diferença na vida delas, na carreira delas, estar perto de pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas situações, ter um ombro amigo ali para conversar, poder chamar alguém de canto ali para desenvolver alguma coisa. Então, por favor, sintam-se mais convidados a compartilhar nas redes sociais, compartilhar nas suas comunidades, compartilhar na sua escola, compartilhar no seu trabalho, para as meninas que você conhece terem aí mais um espaço para poder contribuir e construir juntas. Para mim, tecnologia é meio de unir pessoas e meio de se relacionar e transformar uma sociedade. Tem muita coisa que pode ser usada para o mal? Tem, mas a maioria tem usado para transformar mais e mais vidas. E quanto mais gente tiver acesso à tecnologia, mais acesso à comunicação, mais acesso à internet, a gente vai transformar a vida de mais e mais pessoas. Essa é a nossa missão, nascer negócios e transformar negócios através da tecnologia. E a sua, qual é? Fica aí esse convite para você pensar e uma imensa gratidão por ter ficado esses 3 dias com a gente aqui no TDC Online. Grande abraço e vem